não quer dizer que tudo me vem fácil, não. É como se fosse algo que você estivesse atentando contra o seu semelhante porque você estudou, porque você ralou, você teve um objetivo, um foco, foi atrás dele. Então, quando você consegue algo, consegue atingir esse objetivo, parece para as outras pessoas como uma afronta, para aquelas que não conseguiram. Então, sabe, é algo que a gente precisa conversar sobre isso, porque o fato de você emigrar, sair do seu país, já mexe com tantas questões financeiras, sabe? Questões de cunho material, né? Que você tem que avaliar, você tem que ponderar, você tem que somar, colocar na ponta do lápis. Mas existe um outro lado que é tão importante quanto, que é o seu preparo emocional. São emoções que nos desvinculam, é como corte num cordão umbilical. Nós estamos nos preparando para separar de todas as nossas raízes, do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, do nosso convívio, de tudo que a gente conhece, do nosso país, da nossa língua. Então é uma ruptura que deixa marcas. E você tem que estar preparado para isso. Porque quando você coloca os pés em um outro país, todas essas emoções se intensificam. E se intensificam para algo mais severo. E por vezes sente que não faz parte desse contexto, porque você não é daqui. Então, às vezes bate uma tristeza, uma angústia, um sofrimento, uma ansiedade, porque a comunicação é difícil. Algumas pessoas me disseram assim, você está indo para Portugal, isso aí já, tranquilo, porque a comunicação é português, é diferente pela forma de falar, pela velocidade que eles falam, os sons, né, a fonética. Então não é tão fácil assim, não fica pensando, nós vamos ter dificuldades no relacionamento, na comunicação também. Sem falar nas expressões, isso eu tô falando para qualquer país. Invariavelmente, em muitas situações você vai falar, você vai comunicar algo de uma forma que vai ser interpretada de outra. Diversas palavras que nós conhecemos em um contexto e que aqui tem um outro contexto, e alguns até que chocam, alguns contextos que chocam, porque tem palavras que nós conhecemos com sentido pejorativo e até vulgar, e que aqui é tratado como uma palavra comum, do dia a dia, que qualquer homem, mulher, criança trata, fala normalmente. A gente precisa estar preparado para essas situações, porque tudo isso é relacionamento. Eu estou no ambiente do outro. Eu conheço uma determinada palavra, uma determinada expressão, uma determinada colocação lá no meu país. Aqui eu preciso ter um olhar compreensivo e de aprendizado com relação a esse país. É um sentimento também de exclusão das pessoas, claro, obviamente, naturalmente, quererem estar juntas por serem, terem as mesmas afinidades, os mesmos interesses, a mesma comunicação, e muitas vezes você não tem condição de fazer parte, daquele grupo por conta de você não se entrosar, não se interar, e você se sente à parte. São muitas situações que mexem com sentimentos. Eu conheço pessoas que não aguentam e querem voltar, porque sentem-se como um peixe fora do seu habitat natural. Então vai sufocando, e eu quero voltar. A gente precisa estar preparado também psicologicamente para tudo isso. Não é só o planejamento físico e material, não. São as emoções, os sentimentos de cortar o cordão umbilical e vir e deixar tudo. São as emoções do não pertencimento, de você saber que você não pertence a este lugar e você conviver com isso. São as dores, as emoções de você estar longe de quem você ama. Não poder resolver algumas situações que sabe que precisam da sua presença. São as questões burocráticas, as questões que precisa da sua presença, e você fica angustiado daqui sem ter quem resolva, quem possa te socorrer no outro. São várias questões. Gente, não é fácil. É muito difícil, gente. Você tem que estar preparado para tudo. Não é fácil simplesmente dizer eu vou, joga tudo para cima, vem de casa, vem de imóvel, vem de carro, às vezes vem com família, com todo mundo, não aplica visto, vem de forma ilegal. Vamos ver o que vai dar. Quando você tá com seus pés no chão, bem firmes, e você sabe qual o passo que você vai dar a seguir, e você sabe o quanto vai custar dar aquele passo financeiramente e emocionalmente, já é difícil. Porque você prevê teoricamente. E quando você não tem essa previsão, é andar no escuro. Essas são as minhas experiências, gente. Cada um que vier vai ter as suas próprias experiências. Talvez muito melhores do que as minhas, talvez piores. Você tem que fazer suas próprias pesquisas. Você tem que, você mesmo, calçar, solidificar o caminho onde você vai pisar. Não é fácil, mas tem os seus prós. Eu não vou dizer aqui, não, só de ruim, só coisa ruim. Aí você vai perguntar, igual eu assisti uma vez um vídeo de uma pessoa, que a pessoa disse tanta catástrofe, tanta coisa ruim que ela falou. Eu, quando estou comentando aqui, eu estou falando das minhas percepções, Eu, quando comento aqui, eu estou falando das minhas percepções, eu estou falando das minhas reações, dos meus sentimentos. Eu não estou falando do país, eu estou falando da minha reação em viver aqui.
e das reações de outros que eu tenho ouvido, percebido, que eu tenho compartilhado com vocês. Percebo que também tem muita coisa aí na internet para dramatizar, para chocar, até para poder fazer com que as pessoas desistam, sabe? Sabe piorar bem a situação? Por que eu tô falando isso? Porque não é essa a minha intenção. A minha intenção não é fazer com que você desista do que você tem no seu coração. A minha intenção é que você seja realista e que você esteja preparado. O que é? Agora vai doer. Tá certo? Não, eu aguento. Eu sei que vai doer. Eu sei que eu vou ter que fazer sacrifícios emocionais e financeiros. Eu sei que eu vou ter que desapegar de pessoas. Eu sei que eu vou ter que abrir mão de outros sonhos. Eu sei de tudo isso. Mas é o que eu quero. Então, não diga que sou eu que estou influenciando. São as suas decisões. É a sua realidade. É o seu sonho. Mas leve em consideração tudo isso para você não chegar aqui, botar o pé no país e ficar, meu Deus, onde é que eu vou morar? Chega aqui com 500 euros. Para você chegar aqui, no mínimo, se você vier com visto de procura de trabalho, você tem que fazer cálculo de 6 meses. Você tem que vir por baixo. E isso eu estou falando, descartando despesas com visto, descartando despesas das passagens, e tudo isso é fora, tá? O que eu estou falando é da sua sobrevivência, do seu dia a dia. Para pagar arrendamento, pagar água, luz, telefone, para você comer, você precisa ter por baixo 6 mil euros para você botar o pé aqui. Fora o que você já gastou com apostilamento de AIA, compra de passagens, de malas, com documentos, com o que você teve que resolver lá no país antes de deixar. Livre, você tem que ter na sua conta. Porque se você não conseguir trabalho, enquanto isso você vai ter que ter um lugar para você ficar. Os arrendamentos estão um absurdo de caro. Então você não tem condição de você botar o pé no país com menos de 6 mil euros. É loucura. É loucura. Se você, no primeiro mês, tomara Deus, conseguir um trabalho, você já tem essa reserva para os dias maus. Tem arrendamento, que o senhorio pede 2 calções, 3 rendas, né? Você já tem que pagar e desembolsar as mensalidades aí. Tem questão de remédio que você pode adoecer, alimentação, tudo isso. Quanto o seu carro, que pode ser que você vá trabalhar num local que seja distante, vai chegar o inverno, né? Se você arrendar um local que não seja mobiliado, muitos apartamentos já são mobiliados, você já economiza, mas tem outros que não, que você vai precisar comprar. Como é que a pessoa sai com... Eu não entendo, sabe? Com uma mochila nas costas, 500 euros no bolso e parte para um outro país como se estivesse partindo de uma cidade para outra dentro do próprio país. Esse vídeo é para esclarecer de uma vez por todas que você precisa estar com seus olhos bem abertos. Não é para te desmotivar, não. Hipótese alguma. Pelo contrário, é para você realizar os seus projetos, os seus sonhos, mas com o pé no chão. Com os pés bem firmes no chão.